Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo da Leitura. Eu sou o professor José Carlos e hoje eu vou trazer para vocês a minha análise desta obra, As Piores Decisões da História e as Pessoas que as Tomaram. Eu gostaria de iniciar com a própria introdução nas palavras do autor, porque eu considero muito interessante, que diz o seguinte: a história está repleta de erros memoráveis. Muitos deles foram cometidos por pessoas bem intencionadas, brilhantes e inteligentes, mas que tomaram decisões equivocadas. Esse livro faz uma excursão através de algumas dessas grandes burradas cometidas pela humanidade. O interessante é que esse livro eu adquiri já há muitos anos e eu tentei lê-lo durante muito tempo. Várias vezes eu pegava o livro, iniciava e deixava. E isso porque, assim como outros títulos que eu trouxe aqui no canal, não se trata de uma leitura fácil. Não se trata de um livro para iniciantes, um livro para principiantes, amadores. Eu vou colocar que se trata de um livro para jornalistas, para historiadores profissionais, qualquer outro cientista político, social, pesquisador da área. Muito embora eu mesmo tenha a minha formação, eu seja um professor de história, mas ainda assim, nesses períodos, nesses momentos, né, que eu busquei esse livro para lê-lo, realmente eu sentia uma grande dificuldade devido à complexidade do vocabulário que ele traz. Assim como um outro livro que eu trouxe aqui no canal, né, essa obra também ela traz consigo uma grande dificuldade. O que é bom, de certo modo, porque nos enriquece muito. Mas a cada momento a gente tem que parar a leitura para pesquisar o que significa aquele termo. Pesquisar aquela palavra, palavras essas que muitas vezes são conceitos militares, são conceitos de outras ordens, que não propriamente na leitura. Isso é uma coisa que nos remete a outras pesquisas. Então é um livro que, além de ser de difícil leitura e difícil compreensão, faz com que a gente prossiga para outros ramos, faz com que a gente se debruce em outras pesquisas. Então a complexidade dele vai muito além daquilo que ele mesmo se propõe. Além do fato de que ele parte do pressuposto de que o leitor domina todos aqueles contextos históricos nos quais essas decisões erradas, vamos por assim dizer, se inserem. Então, que o leitor domine de uma forma minuciosa e detalhada, ainda por assim dizer. Então, é realmente uma leitura muito complexa. Mas a partir do momento que a pessoa entende e domina aquele contexto, tudo passa a fazer sentido, né? Então, na verdade, trata-se de uma leitura bem difícil e complexa, né? Então, uma coisa que o autor mesmo coloca, que é bem interessante, é o seguinte: talvez o principal ensinamento que se possa extrair, né, de todas essas decisões erradas, né, seja que, apesar do transcurso de um milênio, ele faz assim uma abordagem de um lapso temporal, um espaço temporal de um milênio, mas até mais. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, né? A humanidade continua com a mesma mentalidade, né, apocalíptica. Isso porque ele cita lá, né, o contexto apocalíptico vivido por volta do ano 1000, né, na busca do reino de Prestes João, e depois ele vai para um grande outro erro, né, que foi considerado o bug do milênio, no ano 2000, que acreditava-se que ia haver um grande bug nos sistemas de informatizados, de informática, né, e por assim dizer. Então ele vai dizendo que, apesar de tudo que a humanidade passa, né, de todos os erros que ela comete, ainda assim os erros continuam sendo os mesmos. Então, basicamente, quais são os erros que ele coloca aqui? Erros de grandes líderes militares que tomaram decisões equivocadas e que levaram à morte de milhares de soldados, milhares de pessoas, né? Erros de líderes políticos, que muitos deles causaram tamanha tragédia que mataram de inanição, né, de fome, a sua própria população, né? Então ele vem trazendo também erros de líderes religiosos, principalmente na época das cruzadas, que eles partiram em busca de reinos imaginários, que eles acreditavam que existiam, mas acreditavam através de fontes que não eram seguras, né? De evidências muito fracas, e que eles promoveram intercursões, cruzadas,
expedições enormes e que acabaram matando muitas pessoas pelo meio do caminho em busca de um nada, de uma coisa que era apenas, só existia na ideia e na imaginação desses próprios líderes religiosos, né? Papas, né? Diga-se de passagem. Então, alguns que me chamaram a atenção é o Jim Jones e o suicídio de seus 900 seguidores, né? Esse acontecimento eu narro em um dos meus livros que eu já trouxe aqui no canal, né? Foi um acontecimento bem noticiado pela grande mídia naquela ocasião, né, de uma seita apocalíptica que levou a esse suicídio coletivo. Napoleão e a invasão da Rússia, né? Para quem conhece muito o contexto histórico, sabe que não foi só Napoleão, né? Mas o próprio Hitler caiu frente à Rússia, e a questão de ignorar, de certo modo, condições climáticas de um determinado terreno os levou à ruína, né? O assassinato de Francisco Ferdinando por questões triviais, prosaicas, né, levou a esse estopim da Primeira Guerra Mundial, né? Os experimentos nos reatores que deu origem ao acidente de Chernobyl, ali foi alguns experimentos, algumas coisas que as pessoas fizeram ali que por relapso, né, por preguiça, enfim, ali vem explicando direitinho, não vou me alongar para o vídeo não ficar demasiadamente extenso, né? Nicolau II e confiar demais, né, em magos, no caso Rasputin, né, quem conhece o contexto da Revolução Russa, né, a queda do czarismo, e mesmo um pouco antes daquilo, sabe do que se trata. O Papa Alexandre III, né, que, como eu falei, ele mandou expedições, milhares de homens, em busca de um reino inexistente. Então, são vários contextos que ele coloca aqui, né? Então, que para a pessoa entender, muitas vezes, um determinado acontecimento, é necessário que ela entenda com pormenores de tudo aquilo no qual está sendo abordado, né? Então, fica para vocês uma dica de leitura, mas que, ao mesmo tempo, eu coloco que é um livro que ele é cansativo de ler e que ele exige uma atenção muito grande, mesmo para profissionais que conhecem bem esses contextos. É um livro difícil, porque ele exige muito, né? Então, finalizo aqui com uma citação, né? Quem não aprende com a história está fadado em repeti-la. Um outro ponto também que eu elenco para terminar é que muitas dessas piores decisões, do meu ponto de vista, são questionáveis. Como, por exemplo, ele inicia tratando da queda de Adão e Eva como sendo a pior decisão da história da humanidade. É questionável, não vou entrar aqui nesse terreno de religião, ou mesmo do fato de se ele deveria colocar um assunto religioso em um livro que se pretende ser de história, um livro que pretende ser científico. Mas aí fica da análise de cada um. Então, se vocês gostaram, peço que deixem um like e se inscrevam no canal para estar sempre apoiando, né, esse meu trabalho. E também comentem, e sempre vou estar respondendo na medida do possível. Obrigado, pessoal.